Bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV, hoje acompanhado por Elsa Gante, Team Leader da Energia e Sustentabilidade da DECO Proteste, colocou hoje o dedo na ferida no que diz respeito aos valores que são cobrados quanto ao consumo de água pelos vários municípios espalhados pelo país. Elsa, bem-vinda e obrigado pela sua presença. Importa saber o que está aqui em causa. A DECO Proteste enumera alguns casos de falta de equidade. Obrigada pelo convite. Sim, portanto, nós temos a ideia de protesto, temos feito um estudo de comparativo em termos dos vários custos, portanto, em termos de tarifa de água dos vários municípios, portanto, publicámos hoje o estudo relativamente ao comparativo, portanto, em termos de custos atualmente, e, portanto, aquilo que se denota é que continua a existir uma diferença muito grande entre vários municípios. Portanto, há municípios entre o valor mais alto, em termos de total de tarifário de água, entre o município que tem maior custo e o que tem menor custo, temos cerca de uma diferença, isto no fundo para consumos, de 120 metros cúbicos ano, temos uma diferença de cerca de 400 euros ano. Portanto, é uma diferença grande e o que se nota... A referirmos à trofa e portanto, é uma distância caso, de 200 km, é um raio de 200 km. Sim, neste caso, em relação ao total, ao custo total da tarifa de água, estamos a falar entre a Trofa e Vila Nova de Foscoa, por exemplo. Exato. Pronto, que estão bastante perto, portanto, em termos de geográficos, Que há é uma o caso diferença mais de 400 preocupante, euros. Sim, mas também o que se denota é que existem estas diferenças, também não só no custo total, como também vão existindo estas diferenças portanto, nos vários custos que estão na fatura, ou seja, uma fatura da água é composta pela tarifa do abastecimento, a do saneamento, a dos resíduos sólidos urbanos, e depois existem as tarifas fixas e algumas outras tarifas. Óbvio. E o que se denota é que, por exemplo, existe, só no abastecimento, existe, aqui estamos a falar do consumo de água, digamos, existe entre o mais alto e o mais baixo, existe uma diferença de cerca de 200 euros. Portanto, no saneamento, também cerca de 185 euros. Portanto, no fundo, estes intervalos são nas várias, não é só no abastecimento, também no saneamento e também nos resíduos, não é? Portanto, e aquilo que nós apontamos e que nos preocupa é porque, no fundo, a água é um bem essencial, é um serviço público essencial, em que, no fundo, o consumidor está obrigado a contratualizar consoante a entidade gestora que está no seu município, portanto, não há hipótese de optar por outras entidades e, portanto, na prática não existe aqui alguma limitação do lado do consumidor, no fundo, para poder, digamos, fazer valer os seus direitos, não é? E na sua ótica, como se justificam estas discrepâncias, se é que há justificação? E assim, a justificação não é a mesma em todos os casos. Aquilo que se verifica é que existem numerosas entidades, efetivamente, em termos de gerir serviços de água. A capacidade financeira e a dimensão destas entidades é completamente diferente entre umas e outras, e logo aí acaba por haver aqui estas maiores discrepâncias. E, acima de tudo, consideramos que falta um modelo de gestão e regras comuns. Portanto, na prática, cada entidade gestora das águas, no fundo, atua de um bocadinho de forma diferente e, portanto, no fundo, não havendo regras comuns, acaba por ser mais ou harmonizadas de alguma forma. Existe um bocadinho, então, estas discrepâncias que se têm mantido ao longo dos anos. Até de assinalar que estas discrepâncias, nós desde que fazemos este estudo, já há vários anos, existem sempre, têm-se reduzido, mas muito ligeiramente. E nesta altura o que se torna imperioso fazer para que estas diferenças sejam definitivamente esbatidas, digamos assim? Portanto, aquilo que para nós é importante, e obviamente nós sabemos que é fundamental o investimento também nas infraestruturas. Portanto, nós também ao longo dos anos tem havido, em algumas situações, uns investimentos nas infraestruturas. Agora, qual é que é aqui o problema? Também é verdade que em alguns municípios, por exemplo, dos mais baratos, que estamos a falar em municípios de pequena dimensão, no fundo estes municípios não têm economia de escala para poder, por exemplo, aceder a um fundo de financiamento para poder reabilitar as suas condutas, portanto acabam por não estar a fazer esse trabalho. Claro que, havendo esta reabilitação, também significa que há mais custos e no fundo aí também é normal que exista aqui algum incremento. Ainda assim, aquilo que para nós é fundamental é
haver esta harmonização em termos de país. Não se trata de pagar igual em todo o lado, porque também há realidades regionais e locais diferentes, é necessário ter atenção a isso, mas, por um lado, é importante, estes municípios de pequena dimensão têm que, de alguma forma, ser apoiados para poderem candidatar a estes financiamentos, porque é fundamental reabilitar esta estrutura de água e saneamento. No fundo, estamos a falar de algumas estruturas muito antigas, com perdas de água, e, portanto, no fundo, é fundamental reabilitá-las e monitorizar, por exemplo, as perdas de água, precisamente porque a água é um bem escasso e, de alguma forma, não tem que ser otimizadas. Também, por outro lado, é fundamental garantir uma estratégia de continuidade em um bocadinho de longo prazo. Como terceiro indicativo, digamos, para nós é importante o reforço dos poderes da ERSAR, portanto da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ao nível, nos seus poderes de regulamentação e de regulação económica. Salientar que estes poderes houve aqui um retrocesso em 2020, com o qual a DEC Proteste não concorda, mas para nós é fundamental existir este reforço, porque muitas das entidades gestoras, ou a maioria das entidades gestoras, segue as recomendações da ERSAR, mas lá está, são recomendações, não é obrigatório. Por fim, achamos que é fundamental a aprovação, lá está, do regulamento tarifário dos serviços de águas. Aguardamos este regulamento desde 2014, portanto ainda não saiu, no fundo, e que de alguma forma traga estes mecanismos de harmonização tarifária, porque é importante reduzir as discrepâncias, é importante que existam regras comuns de aplicação de tarifas, por exemplo, de forma que existam as tarifas mais semelhantes. Também sabemos que o investimento em infraestrutura é um bocadinho cego à densidade populacional e, portanto, claro que, e aqui estamos a falar em termos, nós sabemos dos problemas que existem em termos nacionais, os municípios ou as entidades gestoras da zona litoral terão sempre a maior capacidade financeira do que, por exemplo, a zona do interior, mas pode ser criado um fundo de equilíbrio tarifário, que seja, mas também de alguma forma garantir que as infraestruturas são reabilitadas, mas que também não existe esta discrepância tão grande entre consumidores, que no fundo não há consumidores de primeira e de segunda, não é? E no entretanto, que recomendações deixam aos consumidores, Elsa? Bem, no caso dos consumidores, aquilo que depende do consumidor, portanto, lá está o consumidor, se quiser saber quanto é que efetivamente paga, e se tiver curiosidade em ver quanto é que os vizinhos dos municípios à volta, por exemplo, pagam, pronto, salientar, nós temos um mapa interativo no nosso portal de sustentabilidade da DEC Proteste, em que é possível ver para cada concelho do país, para cada município, incluindo as ilhas, o que é que no fundo a fatura tem. Pronto, em termos de pagamento, portanto, seja das várias áreas, e é possível fazer este comparativo entre os municípios. Portanto, isso é, no fundo, estar informado. Depois, o consumidor, lá está, não podendo mudar o seu operador, digamos, a sua entidade gestora de águas, que não pode fazer, aquilo que é fundamental fazer é a poupança de água. Portanto, de alguma forma, é aquilo que o consumidor nesta fase consegue. Pronto, claro que é importante haver aqui o facto de questionar, por exemplo, em termos de municípios, também, no fundo, alguma pressão do consumidor, e nós até pedimos que nos ajudem também de alguma forma, para que esta harmonização de alguma forma seja feita. E depois também é importante, em alguns casos, que também não acontecem em todo o país, por exemplo, há muitos municípios que ainda não têm uma tarifa social, por exemplo, da água. Há municípios que não têm uma tarifa para famílias numerosas. E muitas vezes o consumo de água, por exemplo, nós temos situações em que, passando dos 120 metros cúbicos ano para os 180, portanto, no fundo estamos a falar em 5.000 litros de diferença, a fatura quase duplica. E, portanto, no fundo, uma família numerosa é normal que consuma mais água e, portanto, no fundo, está a ser prejudicada duas vezes. Portanto, são estas pequenas coisas que é necessário harmonizar. Muito bem, creio que fica aqui explicado o essencial por parte de Elsa Agante, é a Team Leader de Energia e Sustentabilidade da DEC Proteste, a propósito dessa questão que hoje levantou relativamente à discrepância nos valores das faturas de água e pelos serviços de resíduos sólidos. Mais uma vez agradeço a presença, Elsa, obrigado também a si que esteve desse lado a assistir a esta conversa. Este é mais um Fast Talk, já sabe, pode ver também outros conteúdos no site www.jornaleconómico.pt.